lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. Nós, deputadas do PT, estamos juntas na luta pelo direito das mulheres na política. Aqui na Assembleia, criamos e presidimos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Não aceitamos a violência contra nós. Precisamos cada vez mais de mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. No parlamento, nossa missão é estar do seu lado. O PT é a sua voz na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Os deputados do PT ajudam a cuidar das pessoas para o Ceará avançar. Nossa bancada junta a força e a vontade de cada cearense. Por causa de você, o PT faz bem para o Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. Estou no PT há mais de 30 anos e como prefeita de Fortaleza, reeleita no primeiro turno, promovemos ações para melhorar a vida de todo o nosso povo. Sigo e seguirei firme na nossa missão de cuidar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar e lutar no Senado pelo povo cearense. Juntas, podemos garantir a representatividade e os direitos das mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. O povo brasileiro retoma em suas mãos seu destino. Em menos de 10 meses, recuperamos importantes conquistas do passado. Realizamos grandes conquistas no presente. Garantimos mais justiça social. E com trabalho, diálogo, união e fé no futuro, conquistaremos muito mais. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. O presidente Lula me convocou para a importante missão de cuidar da educação do Brasil, com escolas mais atrativas, tempo integral, conectividade e alfabetização na idade certa. Retomamos obras paralisadas em todos os estados, estamos fortalecendo nossas universidades e renegociando as dívidas dos estudantes do FIES. O que eu quero é que cada criança e cada jovem desse país tenha direito às oportunidades que nós já trouxemos para o nosso Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Em 2023, assumi uma das mais importantes tarefas da minha vida pública: liderar o governo do Lula e, com ele, reconstruirmos o Brasil. O Brasil voltou, a democracia voltou, os programas sociais voltaram, o salário mínimo, a renda, tudo está melhorando. E com o Lula, Camilo e Elmano, nós vamos fazer muito mais pelo Ceará e pelo Brasil. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. Com Lula, voltou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas necessárias para a população. Com Camilo governador, cuidamos das pessoas, seguimos melhorando na educação e superamos a pandemia com vacina e atendimento. Com Elmano, o mutirão de cirurgias tira milhares da fila e o Pacto Ceará Sem Fome avança. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT. Já estou aqui fazendo um convite para você compartilhar o nosso link, enviar nos grupos da família, dos amigos e comentar aqui quem você gostaria de ver aqui no nosso TBT do PT. Eu já estou aqui ao lado do meu convidado da semana, o companheiro Deodato Ramalho. Seja muito bem-vindo, companheiro, ao TBT do PT. Ianca, um prazer grande estar aqui participando pela primeira vez, já um pouco atrasado, né? Porque desde que eu assumi o IBAMA aqui no Ceará em julho, a gente vinha tentando organizar essa minha vinda para compartilhar com os companheiros aqui do PT essa nossa experiência, não é? E esse momento que nós estamos agora no governo do presidente Lula e ocupando um espaço em que a gente, não é, pretende implementar, não é, as políticas relacionadas ao meio ambiente, definidas pelo nosso governo, o governo do presidente Lula. Então, é um prazer grande estar aqui na TV PT. Como aí o companheiro Deodato já falou, ele é atualmente o superintendente do IBAMA, está aqui nos dando a honra de recebê-lo aqui no nosso programa. E, Deodato, o TBT do PT é realmente para relembrar momentos, para contar a sua história. E eu gostaria que você apresentasse para todo mundo que está nos assistindo quem é o companheiro Deodato. Bom, eu venho de uma história que já é um pouco longa, né? Porque
os cabelos brancos já que estão indicando que já sou bem maduro, mas eu venho de uma história de militância que eu diria desde a minha primeira juventude, ali saindo da adolescência, entrando na juventude. Eu sou de Boa Viagem, aqui sertão central do estado do Ceará, e sempre fui atraído pela luta política por conta da militância do meu pai, que eu levo com muita honra o nome dele, Deodato José Ramalho. Eu sou o Deodato José Ramalho Júnior. E o meu pai também, desde muito cedo, né, lá no município de Boa Viagem, se dedicou, né, à política, ali concomitantemente às atividades profissionais dele, e uma pessoa que sempre foi fonte de inspiração para mim, sobretudo pela imensa bondade do coração dele. Era uma pessoa extremamente dedicada a servir a sua comunidade. E olhe que partiu muito cedo. Ele faleceu aos 47 anos de idade, em 1978. Então, isso sempre me atraiu e isso me levou, de fato, a também enveredar, né, para tentar contribuir com a melhoria de vida da população, com a melhoria da nossa cidade, do nosso município. Então, desde portanto, a jovem ali, criança, eu, com esse espelho, com essa referência dentro de casa, eu passei a ter esse tipo de militância. E depois, ali já como adulto, né, digamos assim, a partir de na década ali de 80, especificamente perto da década de 80. Na verdade, ali um marco que eu considero muito importante, ali em 1974, 75, em que eu, né, já um pouco mais consciente do ponto de vista da conjuntura política nacional, passei a militar, né, junto com um primo meu, que foi também uma grande referência na minha vida, na política, na advocacia, que era o Haroldo, José Haroldo Cavalcante Mota, o Haroldo Mota, advogado eleitoralista, muito conhecido, e era um dos expoentes do MDB na época, portanto, na luta contra a ditadura militar. O meu pai era vereador em Boa Viagem, obviamente, ali vereador da política tradicional, né, embora um dissidente naquela época, você tinha ali a questão dos 3 coronéis da política do Ceará, e ele era um dissidente dos grupos majoritários, né, militava ali ligado ali ao partido, na época, a Arena e depois PDS, ligado ao coronel César Carlos, mas sempre na oposição, no município. Né? E aí, a partir de 74, 75, né, surge um movimento em Boa Viagem com a professora Zeuta Araújo, que era uma mulher que tinha uma grande... se mobilizava muito no sentido de criar uma alternativa lá em Boa Viagem, e eu passei ali, né, inclusive por conta da fundação do MDB, na época, pelo meu primo, Haroldo Mota, que já tinha sido anteriormente deputado estadual, e ajudava o Haroldo a construir ali, com muita dificuldade, o MDB e depois o PMDB. E aí foi um passo, né, para que a gente pudesse ter esse engajamento mais ideológico, até que vim para Fortaleza, né? Na verdade, eu vim para Fortaleza em 74, né, para estudar, né? E a partir, exatamente, um marco na minha vida política, é exatamente essa vinda para Fortaleza, porque aí, quando você começa a estudar, aí vai para o movimento secundarista, né, inicialmente no Colégio Municipal Filgueiras Lima, e depois no Colégio Farias Brito. E foi exatamente nessa época em que eu amadureci muito do ponto de vista político, do ponto de vista da compreensão de por onde eu teria que militar na política. E, inclusive, foi naquele ano de 74 que teve a eleição para senador, né, e que, no Brasil inteiro, a oposição, na época, no MDB, né, acabou impondo uma grande derrota à ditadura militar, com a eleição de vários senadores no Brasil inteiro de oposição. No caso aqui do Ceará, a eleição do senador, do então deputado, e depois virou senador, Mauro Benevides.
Então, a partir dali, eu comecei a conhecer mais, a me identificando, né, com o ideário de esquerda, né, e depois, para a entrada no PT, foi só um passo, porque era muito natural, porque nós tínhamos ali aquele bipartidarismo imposto pela ditadura militar, que era a Arena, o MDB, né, e depois, com o início com o processo de redemocratização, nós tivemos ali um realinhamento de forças, de tal sorte que, com a eleição de 86, aí já foi um pouco mais adiante, né, na eleição de 86, nós tivemos ali um definidor, né, de rumos e um divisor de águas. O PMDB acabou sendo dominado pelas estruturas conservadoras do Brasil e aqui também do estado do Ceará, né? E no processo da Constituinte, nós tivemos ali, apesar de muitos segmentos da esquerda ainda estarem ali dentro do PMDB, nós tivemos ali, né, uma situação em que o PMDB acabou se entregando completamente, ou sendo entregue completamente aos setores também tradicionais da política, de direita, né, e de centro-direita, e, naturalmente, os agrupamentos de esquerda que estavam dentro do PMDB foram se retirando, e como aconteceu comigo, ali, logo após a posse do Tasso Gereissati no governo do estado do Ceará, e nós, ali, começo logo de 87, um grupo, eu, o deputado Zé Ayrton, o Inocêncio Shoa, um velho militante da esquerda aqui do Ceará, advogado, ex-juiz, né, foi perseguido, foi preso político, e nós, nesse grupo, nós, inclusive, saímos juntos para entrarmos no PT, lançamos um manifesto, e, a partir dali, de 87, começou a minha militância no Partido dos Trabalhadores. E aí, Delato, você citou que realmente iniciou a sua vida política aqui em Fortaleza, mas você teve a referência do seu pai de Boa Viagem, o que fez você voltar para Boa Viagem? Como foi essa experiência de voltar para Boa Viagem, lançar o seu nome como pré-candidato a prefeito, voltar para a sua terra de origem, tendo a referência do seu pai, com o partido que você já estava militando aqui em Fortaleza? Bom, na verdade, eu não diria voltei para Boa Viagem, porque eu nunca saí de lá. Na verdade, eu gosto muito de dizer duas coisas, que eu nasci em Boa Viagem, mas sou filho do mundo, e que saí do interior, mas o interior não saiu de mim, como é uma frase que todos nós que temos raízes interioranas gostamos de dizer, e eu gosto muito. Então, minha vida, meu coração, né, meu cordão umbilical está, né, irremediavelmente ligado à minha terra natal, a Boa Viagem, lá onde eu nasci, família do meu pai, e também eu tenho um outro traço que coloco como um pedaço de mim também ali, no Marruais, que é o distrito de Tauá, da terra da minha mãe. Eu sou da família Cavalcante Mota, lá de Tauá, como eu acabei de falar aqui no Haroldo. Pois bem, então, assim, desde o primeiro momento, como eu já tinha iniciado essa militância política em Boa Viagem, antes mesmo de vir morar aqui em Fortaleza, por exemplo, nessa eleição mesmo de 1974, né, que eu já estava morando aqui porque vim para estudar, a gente já estava ali, né, na mobilização. Em 76, que houve uma candidatura a prefeito lá de Boa Viagem, da dona Zeuta Araújo, que era essa pessoa que tinha uma ligação política com meu primo Haroldo, fundou ali o diretório do MDB, e, apesar do meu pai, na época, já era vereador e era candidato a vereador nos partidos ali, no caso, já era PDS, salvo engano, não era mais Arena, mas eu já estava, fazia a campanha do meu pai para vereador, mas já fazendo a campanha, a anticandidatura, digamos assim, da dona Zeuta, porque era uma situação extremamente difícil, complicada, né, um massacre, né, das forças da ditadura, mas eu já estava ali fazendo a campanha da dona Zeuta, isso em 1976. Né? E depois, quando fundamos, em 80, né, em 1980, né, eu já morando em Fortaleza, já no último ano da Faculdade de Direito, né, eu mantinha um escritório em Boa Viagem, mobilizava,
enveredei pelo campo do movimento social a favor de uma democratização dos meios de comunicação. Isso é um capítulo muito interessante, né? Eu sou um dos fundadores aqui no Ceará do grupo que compôs depois a Abraço, Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. Isso aí já foi um pouco mais à frente, mas a gente sempre teve muitos problemas e que permanecem, né? Principalmente nesses veículos de comunicação tradicionais, os espaços são muito fechados para quem pensa diferente do status quo, do comando do município e tal. Então, nós, desde essa época, eu já tinha, né, tentava furar esse bloqueio, né, através de panfletos, né, e aí, nesse processo de enfrentamento, né, daquelas elites locais, né, a gente já fazia essa mobilização. Em 1976 teve essa campanha, né, e em 1978 meu pai teve um infarto, faleceu aos 47 anos de idade. Aliás, estava ali no ano que estava acontecendo a eleição aqui no estado, no Brasil todo, né? E a gente fez, eu até para uma homenagem a ele, votei no candidato a deputado estadual e federal dele, que era o deputado estadual Armando Aguiar, lá do Massapê, e no deputado Ernesto Gugel Valente, federal, lá do Aracati. E ali foi, digamos assim, um grande marco na minha vida, porque depois eu, de fato, me abracei mesmo, né, o pensamento de esquerda, né, no combate à ditadura militar e buscando, né, construir, né, em Boa Viagem, né, essa alternativa de luta contra os coronéis e contra a ditadura militar. E foi em 80, né, através de uma iniciativa de alguns companheiros lá de Boa Viagem comigo, e fundamos lá, refundamos, porque não existia mais, fundamos o PMDB, né? Ou seja, dentro, ali com a Maria, nós na época tínhamos referência como Maria Luísa, Iranildo Pereira, o Paes de Andrade, que era um deputado que eu tinha uma grande amizade e admiração, que o Paes, apesar de o Paes era um grande liberal, mas foi um homem importantíssimo na luta contra a ditadura militar, inclusive por conta da parceria que ele tinha aqui no Ceará com os partidos de esquerda, particularmente com o PCB, com o PCdoB, porque o Paes era assim, digamos, um porta-voz da esquerda dentro do PMDB. E foi com o Paes e com o Castelo de Castro, lá de Mombaça, que a gente foi fundar o PMDB em Boa Viagem, e foi um processo muito doloroso, porque, na época, eu fui muito perseguido. Minha mãe, viúva, né, tinha ficado viúva em 78, Ianca, com 44 anos de idade, com 8 filhos, sendo que dos 8 filhos, apenas 2 eram maiores, eu e o meu irmão mais velho. Então, você imagina aí a loucura que foi isso. Eu já era funcionário em 75, eu tinha assumido o Banco do Estado do Ceará como concursado. Em 79, eu entrei para o Banco do Brasil, num outro concurso público. Já era funcionário do Banco do Brasil, mas era estudante de Direito, né? Porque eu concluí o curso no final de 80. Então, assim, enfrentamos essa luta, né? Os prepostos dos coronéis lá, né, ficaram muito indignados, porque teve no dia 5 de julho de 1980. Essa é uma data muito marcante na minha vida, porque nós atravessamos um carro no meio de uma rua de Boa Viagem lá, fizemos lá um ato público, né, muito vibrante, né, contra a ditadura militar, né, pregando a volta da democracia e lançando ali, né, uma resistência, na época, no PMDB, né, para enfrentar os prepostos da ditadura militar lá em Boa Viagem. Isso, o mundo quase se acaba na minha cabeça. Mas, enfim, a gente foi em frente, e eu queria só concluir, Ianca, dizendo essa parte que tem um episódio muito interessante, que na véspera do evento, eu cheguei da faculdade, 11 da noite, mais ou menos, em casa. A minha esposa, na época, estava grávida do meu primeiro filho, e ela
me contou, né, que a minha mãe tinha estado lá e tinha mencionado que a situação estava ficando difícil, que os coronéis lá estavam perseguindo, lá, por conta da minha decisão de ir lançar o PMDB no dia seguinte lá. E eu confesso para você que eu fiquei muito abalado com a situação, mas chorei, inclusive, mas eu disse, olha, eu vou, porque se eu não for agora, eu perco a moral e não vou mais nunca. E acho que foi a decisão muito acertada que fiz. No dia seguinte, liguei cedo para o Paz de Andrade e para o Castelo. Eles foram muito decentes comigo, os dois já faleceram, né? E disseram, Deodato, olha, você fique tranquilo, se você quiser desistir, você diga, porque nós não temos o que fazer para proteger a você e a sua mãe nisso, não. Foram muito sinceros. Eu digo, não, nós vamos sim. E, de fato, fomos, fizemos um grande ato lá. Aí, depois teve umas consequências, gravaram os nossos discursos, mas a gente enfrentou e eu acho que eu estava certo quando eu disse, se eu não fosse, eu jamais iria, não teria mais condições de ir. E de lá para cá, nunca larguei a militância, fundamos o Partido dos ajudei na fundação do Partido dos Trabalhadores, logo no primeiro momento eu não fui para o PT, mas ajudei a companheirada lá, ligada ao movimento social da igreja, né, são os trabalhadores rurais, gente da mais... do mais alto quilate do ponto de vista do compromisso, muitos deles ainda estão hoje na luta lá, não é? Inclusive tem o seu Assis Teodoro, que é uma grande referência na minha vida, um agricultor, pedreiro, fantástico, está lá com 85, 86 anos de idade, sempre que eu posso vou lá visitá-lo, porque para mim é um conselheiro, é uma pessoa que me inspira muito. E outros companheiros mais novos, Janduí, Hernandes, que ainda continuam aí. E agora nós estamos de novo, eu sou um rebelde, sou teimoso, né? Nós estamos agora num processo de reconstrução lá do PT de Boa Viagem. Nós estamos, inclusive, agora, Irianca, né, o Danilo, nosso querido companheiro aqui da comunicação do PT, conhece bem, né, porque é lá vizinho de Madalena e está acompanhando isso, né? Inclusive tem me ajudado muito nessa área aí da informática, porque eu sou metido a isso também. E nós estamos já toda quinta-feira, às 19 horas, toda quinta-feira nós estamos com a live, né, de animação da nossa militância do Partido dos Trabalhadores, que eu digo que é em defesa da nossa história, porque, como você sabe, e todos que acompanham a política sabem, que, desgraçadamente, a política, não só do Ceará, mas particularmente do Ceará, ela ainda é muito contaminada pelo oportunismo, pelo fisiologismo. Então, se nós não tivermos cuidado, né, o nosso partido poderá sofrer graves consequências com relação a essa situação de ser ali, digamos, de termos infiltrado dentro do PT pessoas que não têm compromisso com o partido e que estão apenas se aproveitando, mais uma vez, do momento de ascensão do PT para, né, rebaixar o nosso programa e a nossa história. E com toda essa história aí que o Deodato falou, realmente dentro do PT, principalmente aqui dentro do PT de Fortaleza, você é muito reconhecido por isso, de correr atrás, de dialogar, não por ser rebelde, mas por realmente pegar no pé, puxar na orelha, de buscar conversar, de solucionar um problema. Você só sossega realmente quando ali resolve as situações. E foi aí que você ganhou um reconhecimento dentro do PT de Fortaleza, né? Que você chegou, inclusive, a ter uma candidatura, olhando suas redes sociais, que seu número era 500, então vocês tinham ali todo digamos que um planejamento de marketing, que naquela época não era um planejamento de marketing, mas tinha toda uma estratégia política que Deodato Ramalho é outros 500. Então, realmente, você fez o seu nome, assim, realmente político dentro do PT de Fortaleza, mesmo com as suas origens de Boa Viagem, com toda a sua trajetória de militância. O PT de Fortaleza realmente construiu você dentro de toda a sua caminhada política. Olha, você, inclusive, abordando isso, me fez aqui lembrar, e acho que era importante compartilhar, por que eu, tão apaixonado, tão ligado à minha terra, né, que sempre fui e continuo, né, por que eu transferi meu título de eleitor para Fortaleza? Eu nunca imaginei isso. A minha militância era em Boa Viagem. Mas aconteceu um episódio, que eu quero aqui tornar público, que me marcou muito, e eu fiquei muito chateado na época e tal. Nós estávamos aqui no Ceará, eu
quero ser deselegante, mas eu vou colocar, porque eu acho que isso é história, sabe? É importante, porque isso serve para a educação política mesmo de todos nós. E tinha um 7 de setembro, eu já era advogado e tal, e tinha um certo reconhecimento profissional em Boa Viagem, no Ceará. E quando foi um 7 de setembro, lá no nosso município, eu fui um dos homenageados. Tinha um batalhão lá, daquele do 7 de setembro, e que tinha os garotos trazendo, para esses eu tiro o chapéu. E tinha várias pessoas, várias crianças, levando um chapéu daquelas pessoas que estavam sendo homenageadas. E aí, quando eu fui para lá e tal, estava lá, e eu sou do colégio, fiz todo o meu ginásio, primário, ginasial em Boa Viagem, né? E tem lá o nosso colégio Dom Terceiro, que foi onde eu fiz o meu ginásio, o antigo ginásio, né? O 2º grau, viu a turma mais nova aí. Pois bem, aí quando estava lá na movimento de 7 de setembro, aquele desfile bonito e tal, e na época nós estávamos no auge aqui no estado do Ceará de um processo que envolvia o pedido de cassação de um deputado estadual por conta de atos ilícitos e tal. Então, era muito marcante aquilo, porque era muito público, envolvia questão de merenda escolar. A companheira Luiziane Lins, que era vereadora ali naquela época, vereadora e acompanhou muito essas coisas que aconteceram na área da educação, inclusive com a CPI que houve, envolvendo uma outra figura pública aqui em relação a essas fraudes na área da educação. Pois bem, e aí, quando, no final do desfile, vem lá um agrupamento, né, Cavaleiros e Amazonas, né, no pleno 7 de setembro, e com uma blusa, né, trazendo na estampa dessa blusa o nome desse deputado que estava envolvido em toda essa situação. Eu fiquei tão assim indignado, como é que com a escola, né, no momento como aquele, estava no auge do debate público sobre a situação, e me deu uma revolta grande na hora. Eu abordei os dirigentes da escola, fui para cima, como é que vocês estão vivendo, em que mundo e tal, não sei o quê. E fiquei tão chateado que no dia seguinte eu transferi o meu título. No entanto, eu transferi o título, mas nunca deixei de fazer política em Boa Viagem, continuo. E isso, né? Foi em qual ano, Deodato? Eu acho que deve ter sido... Agora você me pegou, não me lembro. Deve ter sido 2000, por aí, 98, mais ou menos por aí. Não. Foi 96, eu fui candidato a prefeito em Boa Viagem. Então, deve ter sido 97 ou 98. 97 ou 98. E aí... Essa minha vinda para Fortaleza do ponto de vista de domicílio eleitoral, né, acabou me levando a participar, obviamente, ativamente do PT aqui de Fortaleza. Né? Aí tivemos a eleição da companheira Luiziane Lins em 2004, um processo extremamente... Né, aliás, a história está se repetindo, viu? Este ano de 2023... Né? Estamos recuando aqui 19 anos, né? 19 anos. Na eleição de 2004, nós tivemos todo aquele debate sobre a candidatura do PT em Fortaleza. Eu me envolvi muito fortemente, né, defendendo a candidatura da companheira Luiziane na época. Foi uma disputa muito intensa, nós ganhamos o debate interno, 2 ou 3 votos de diferença. Em seguida, a companheira Luiziane me convidou para ser, quando ela ganhou a eleição, foi ser prefeita, me convidou para ser o procurador-geral do município. Eu fui licenciado do Banco do Brasil, fui ser o procurador-geral do município. E aí veio essa intensificação da minha militância aqui no PT de Fortaleza. Depois fui para a Secretaria Regional 4, depois fui da Secretaria Regional, aliás, da Procuradoria-Geral do município. Eu saí em março de 2006, porque no processo de aliança com o então candidato Cid Gomes, né, a companheira Luiziane Lins indicou o nome do professor Pinheiro e o meu, para um dos dois ser o candidato a vice, né, que acabou sendo o Pinheiro, e eu assumi a Secretaria Regional 4, depois
Fui candidato a vereador aqui, Fortaleza, em 2008, perdi a eleição de 2008. Depois fui seu secretário do Meio Ambiente de Fortaleza e, em 2012, na eleição em que foi candidato o companheiro Elmano, eu fui candidato a vereador, fui eleito e fiquei no mandato de 2013 a 2016. E esse episódio que você fala aí, que depois que eu deixei de ser vereador, eu tive a honra, né, o orgulho, né, de ter sido escolhido por vários agrupamentos do PT, né, para disputar aquela eleição pesadíssima, né, que foi eu disputando com o companheiro Acrísio a presidência do PT de Fortaleza. E aí que você fez essa referência aí com Deodato, são outros 500. Né? E você é da comunicação, mas eu sou muito palpiteiro, sabe? Negócio de marketing e tal, sou muito ligado a esse movimento da democratização dos meios de comunicação, é algo que me atrai muito, e, inclusive, a gente tem, né, a rádio comunitária em Boa Viagem, fruto dessa nossa luta. Antes da rádio no dial, Bianca, nós colocamos em Boa Viagem para vencer o bloqueio, né, o boicote do império local lá, sobretudo de rádio, 2 rádios que a gente não podia passar nem na calçada. Nós colocamos lá em cima da casa da minha mãe uma radiadora. Você sabe o que é radiadora? Não. Radiadora é aquela... Está aqui. É um instrumento, né, um alto-falante grande. Que você coloca, aí eu tenho uma antena em cima da casa e tinha um equipamento de som, como se fosse uma mesa de som, e a gente colocava música, falava entrevistas. Às vezes chegavam lideranças do PT em Boa Viagem, né? Eu me lembro que fiz várias de companheiros do PT que chegavam em Boa Viagem, a gente levava para dar entrevista nessa radiadora. Eu não conheço, acho que o Danilo está procurando. Vou lhe mostrar uma radiadora. Depois eu vou saber direitinho o que é uma radiadora. Eu também sou de Madalena, Deodato. Tá de Madalena. Sou de Madalena, então estamos em casa, estamos em família. Aí, o Danilo colocou aí uma foto. Pronto, eu já ia pedir você atrás de uma radiadora. Tá aí. Eu tinha desse jeitinho ali. Era em cima de um prédio. Aí depois começou a ter alguns problemas, porque os horários... Porque no rádio, né, e na TV... O cidadão liga na hora que quer, bota o som na altura que quer. Né? E quando você coloca um som dessa natureza, porque aí ele não tem como. Né? Todo mundo vai ouvir querendo ou não querendo. Né? E aí o padre lá aconteceu um episódio nessa época, o padre Paulo, de saudosa memória, meu amigo, fui sacristão do padre Paulo. E um dos horários preferidos para a gente... No interior, para você fazer debate político, inclusive nas emissoras de rádio é assim, né? É o horário de meio-dia. Só que numa radiadora tem uma complicação, né? Porque no horário de meio-dia, às vezes, é o horário de descanso. E a minha casa, a casa da minha mãe, que hoje é um prédio meu lá, no centro da cidade, né? É bem próximo da casa paroquial. E aí depois eu soube que o padre estava se incomodando com o barulho da radiadora. Aí eu... Puxa vida, como é que nós vamos fazer? Aí tentei melhorar ali, diminuir o som e tal, e depois transferimos essa radiadora lá desse prédio, dessa casa, era a casa, a mamãe morava na época lá, e nós tínhamos um outro imóvel que fica assim, um pouco mais afastado do centro, que fica numa colina, que é bem bacana, é dentro da cidade, que é onde funcionava lá o Colina Clube, um clube, hoje é um prédio que foi uma antiga casa do meu trisavô, do meu avô, e que hoje é minha. Na verdade, hoje é mais o terreno. E aí era uma casa, e aí eu levei a bendita radiadora para lá, colocamos uma antena, uma haste bem alta para tentar diminuir o impacto ali para quem ouvia o som mais próximo. E era interessante, porque a radiadora ela acabava assim, quem estava mais próximo, né, às vezes se incomodava um pouco, mas tinha uma vantagem, quando você essa coisa bem alta, o som se estendia e nos arredores da cidade já acabava ouvindo a nossa radiadora. Minha gente, um TBT aqui com o Deodato teria que ter uns 3 episódios para a gente poder contar todas as histórias. A gente falou por conta do meu cabelo,
a cor do meu cabelo, mas realmente o Deodato é uma grande referência, uma grande liderança aqui dentro do PT. E nós falamos aqui da sua candidatura, você citou que na época o candidato a prefeito era o Eumano, isso lá em 2012. Você chegou a ser líder do PT na Câmara Municipal, com diversos projetos. Você tinha realmente aquela liderança, você trouxe o modo petista de governar para dentro da Câmara Municipal, isso é muito importante. E você também tem essa ligação muito forte com a deputada federal Luiziane Lins, a nossa ex-prefeita aqui em Fortaleza. Vocês sempre tiveram essa relação muito forte, tanto que agora ela indicou o seu nome para ser o superintendente do IBAMA, então a relação de vocês sempre foi assim muito boa, Deodato. Sempre, Luiziane Lins, aí nós temos muitas fotos de vocês juntos, você sempre acompanhou tanto as candidaturas dela e ela as suas, sempre com essa ligação para fortalecer principalmente o PT em Fortaleza e em todo o estado de modo geral. Olha, a Luiziane, para mim, é uma grande referência e não é só uma questão pessoal, né? Primeiro, tem sim, essa questão pessoal, da empatia. A Luiziane é envolvente, uma criatura de uma alma leve, linda, né? Uma pessoa que tem muita sensibilidade e isso, obviamente, é um primeiro elo de aproximação. Quer dizer, acredita que a gente veio ao mundo para contribuir com a mudança desse mundo, para a construção de uma sociedade diferente, uma construção de uma sociedade democrática, uma sociedade que priorize, né, o povo mais humilde, que busque, né, quebrar essa terrível desigualdade social, pessoal, regional e mundial, né? Nós somos, como eu disse, eu gosto de me definir como um cidadão do mundo. Então, eu guardo, até com muito romantismo, o velho sonho de uma sociedade, né, de fato, socialista, uma sociedade que compreenda que nós, humanos, estamos aqui passando, né, um pequeno período, uma passagem. Estamos aqui de passagem. Então, essa ânsia de alguém acumular riqueza, né, enquanto outras pessoas sofrem, né, pela fome, pelo abandono, eu não consigo, né, compreender como é que um ser humano se conforma com esse tipo de situação. E a Luiziane sempre foi uma parceira desses sonhos, né? Eu conheço a luta da Luiziane desde quando ela era garota, adolescente ali, né, estudante secundarista, naquela luta da qual ela se tornou uma grande liderança e depois vereadora de Fortaleza, deputada, prefeita de Fortaleza, e não perde esse ânimo, e não perde essa animação, sabe? E não perde os sonhos, não abandona os sonhos. Então, eu me identifico muito com pessoas desse tipo. E por isso é que, de fato, tenho, né, dentro do PT essa proximidade muito forte com a companheira Luiziane Lins, e sempre estamos aí, ao longo desses anos, né, empreendendo essas lutas. Eu acredito muito, sabe, e faço essa discussão interna hoje dentro do PT, do ponto de vista, não é um problema só do PT, né? A esquerda, no mundo inteiro, ela passou por grandes mudanças, né? Algumas dessas mudanças, no meu entendimento, não foram boas. Foram mudanças que acabaram, né, criando no imaginário da população, né, a ideia, que é muito difundida pelos setores conservadores das sociedades, a direita principalmente, né, de que todo partido político é igual, de que todo político é igual, que é tudo a mesma coisa, que não tem diferença e tal. Isso, obviamente, quando você cria essa narrativa de que todo mundo é igual, isso é péssimo para que ocorra transformações. Isso é péssimo para que setores que, de fato, têm compromisso com a mudança da sociedade, que têm compromisso com uma ação mais libertária do ponto de vista do aprofundamento da democracia, saindo desse conceito meramente burguês, liberal, de que a democracia é só você ter o direito de falar, ter o direito de votar, para um conceito de democracia mais profundo, né? Que é de inclusão social, de
igualdade social, de igualdade política, etc. Então, quando nós ajudamos a consolidar essa ideia de que todo mundo é igual, aí acaba, de fato, enfraquecendo essas nossas lutas históricas do pensamento de esquerda. E isso traz gravíssimos prejuízos. No mundo, nós temos alguns exemplos. Se pegar o Partido Socialista Francês, não conseguiu ainda se recuperar por conta desse tipo de fragilização, de concessão que fez ao sistema. Tivemos o caso do Partido Socialista Operário Espanhol, tivemos o caso do Partido Socialista Português, que demorou anos, agora, nos últimos 5, 6, 7 anos, está se recuperando, como também está se recuperando um pouco na Espanha, mas a França não conseguiu ainda. Então, eu vejo com muita preocupação, isso, que é um fenômeno que não é interno, que não é do Brasil, que não é só do PT, isso é algo que alcança a esquerda de um modo geral. Então, eu penso que nós temos que nos mirar nesses exemplos para que a gente não permita que isso ocorra com o nosso partido, que já deu contribuições fantásticas para romper com tantas mazelas na sociedade brasileira, com os 2 governos do presidente Lula, com o governo da presidenta Dilma, com o governo da companheira Luiziane Lins, aqui em Fortaleza, agora com o governo do companheiro Elmano, aqui no estado do Ceará. E isso não significa dizer que eu não compreenda as dificuldades de conjunturas. Nós temos um problema sério no Brasil, que eu acho que o partido como o PT tem que colocar no centro das suas discussões isso. Aliás, o presidente Lula, agora no Congresso, no encontro que houve do PT, ele bateu nessa tecla, e eu concordo plenamente com o que ele coloca. Por que é que nós somos um partido que temos o partido que é mais simpático à população? Em todas as pesquisas de opinião pública, o PT é o campeão das preferências. E por que, então, que nós, mesmo com essa referência que temos com o povo, com o nosso histórico, com a nossa presença forte ao longo das últimas décadas no Brasil, por que é que nós não conseguimos eleger boas bancadas, numerosas bancadas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional? Isso tem que ser discutido, porque, sem dúvida nenhuma, isso, para mim, é um dos gargalos que nós não conseguimos ainda resolver na democracia brasileira, que é você ter no processo eleitoral a formação de maiorias programáticas para governar. Então, aí a gente, como não conseguimos fazer isso, infelizmente, há um processo de despolitização que atinge amplos setores da sociedade, que acaba não contribuindo para isso, e que isso está muito representado, Ianca, naquela famosa frase que diz assim, o homem comum do povo, as pessoas gostam de dizer assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. E fala isso com uma coisa de orgulho, dizer que isso é uma coisa boa. E não é. Porque você aí acaba, numa situação dessa, elege o presidente da República, como nós elegemos o presidente Lula, em todas as eleições que o Lula foi eleito. Na primeira eleição que o Lula foi eleito, que foi a que nós elegemos mais deputados, salvo engano, elegemos 82, se não estou aqui equivocado. Num conjunto de 513 deputados federais, se elegeu 82. Isso não significa dizer, esse meu discurso, de que eu estou querendo uma hegemonia exclusivista, de tal modo que você afaste qualquer tipo de conversação com outras agremiações políticas para fazer acordos, etc. Não, eu acho que é possível fazer alianças, fazer acordos. Agora, em país nenhum no mundo que tenha esse tipo de fragmentação, proporciona governos que, de fato, consigam governar com mais tranquilidade e implementar as políticas com as quais se comprometeu na campanha. Porque eu tenho um programa eleitoral, no caso, prefeito, governador ou presidente da República, e vai para uma campanha eleitoral, que você tem um programa que direciona à esquerda, mas depois você não consegue eleger deputados
vereadores, deputados estaduais, vereadores no caso nas prefeituras e no Congresso Nacional, deputados e senadores, que deem essa governabilidade programática, aí não tem jeito, vai ter que desqualificar, né? Vai ter que desconstruir o programa que você defendeu em praça pública. E muitas vezes as pessoas não entendem por que se elegeu dizendo uma coisa e acabou tendo que abrir mão e fazendo outra coisa. Mas é por isso. Então, eu defendo, na verdade, um processo de educação política, né? de formação política, de tal ordem que as pessoas possam entender que construir uma hegemonia política, muita gente, quando fala nessa palavra hegemonia, pula bem acolá, como se a hegemonia fosse uma coisa demoníaca, como se você, ao falar em hegemonia de um determinado pensamento político, você estivesse anulando a oposição ou anulando, né, o seu adversário de maneira nenhuma. Né? Aliás, as boas democracias funcionam assim. Você tem um grupo que ganha a eleição, forma a maioria para governar, e quem perde a eleição vai fazer a oposição, que cumpre um papel importantíssimo, né, no cenário da política. Infelizmente, nós aqui no Ceará temos o costume seguinte, que é a desgraça do adesismo, do fisiologismo, do oportunismo político. É como se ser oposição é uma desgraça, não é para ter, todo mundo tem que ser governo. Existe muito essa prática, né, esse discurso aqui no Ceará. Todo mundo tem que ser governo. Passa a eleição, no dia seguinte, quem perde a eleição cuida de aderir, né, às vezes por razões, né, não muito dignas, né, meramente fisiológicas e oportunistas e tal, e cria essa dificuldade de você governar de acordo com o que você pactuou com a sociedade na hora da campanha. Gente, um bate-papo incrível aqui no nosso TBT. Lembrou até da vez que eu recebi o Hilário, que eu falei, inclusive, aulas e aulas. Então, realmente, o momento que eu aprendo ouvindo você, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também está tendo essa oportunidade de realmente entender. Você explica muito bem, de entender o momento político em que a gente vive. E você agora, como superintendente do IBAMA, inclusive, antes de você assumir, você deu até uma entrevista que o momento que você queria desconstruir a ideia de ser um órgão punitivo. Então, de abrir para o diálogo, para a escuta. Você é muito carrega muito isso em toda a sua trajetória. A gente já percebeu aqui durante o nosso bate-papo. Você falou das suas lives nas quintas-feiras. Então, já convidar todo mundo a assistir as suas lives depois do nosso TBT, porque o nosso TBT é nas quintas, às 18 horas. Então, terminou o nosso TBT, vamos lá assistir as lives do companheiro Deodato, onde realmente você tem essa oportunidade de falar mais abertamente dos seus pensamentos, de trazer os seus convidados, os seus entrevistados. Realmente é uma pauta que você carrega aí e vai carregar para sempre aí, porque faz parte da sua militância e faz parte da sua trajetória. Nós temos uma foto aqui, Deodato, sua com o companheiro Lula. Todo convidado que a gente traz aqui, a gente faz questão de colocar uma foto para você comentar. E eu gostaria que você comentasse de quando foi essa foto, onde foi e o que ela representa para você com esse momento ao lado do nosso presidente. Bom, antes de comentar a foto, Ianca, eu quero aproveitar para... Você falou nas redes sociais, nessas lives que nós estamos fazendo todas as quintas-feiras. Então, terminou aqui o TBT-PT, vai lá para Deodato Ramalho, a página Deodato Ramalho no Facebook, a página PT Boa Viagem, e a página Rádio Liberdade, e meu perfil, Facebook, Deodato Ramalho, no Instagram. Definitivamente, eu acho que eu consegui, viu, Danilo, está aqui conosco, eu acho que eu definitivamente consegui, não é, de me familiarizar e fazer a bendita live de páginas cruzadas ali, inclusive com o próprio Instagram, que eu não estava conseguindo, mas graças ao Danilo eu consegui agora. Mas antes de voltar para a foto, Ianca, quero lhe dizer que você falou no Hilário, eu me lembrei, eu morei um tempo como advogado do Banco do Brasil em Quixeramobim. Antigamente, Madalena, sua terra, pertencia a Quixeramobim. E você é jovem, mas eu não sei se você sabe, eu participei ativamente da luta pela emancipação do município de Madalena, de Quixeramobim. Como eu lhe disse, sou muito inquieto, sempre fui, e me engajei ali com a turma, na época do PMDB, ali, Madalena, Boa Viagem, e
íamos para os discursos, para as lutas duras lá em Madalena, no TRE depois como advogado, ajudei. Aliás, eu estou lá no livro da professora Magalhães, toda vida eu esqueço o nome dela, que era do PCdoB lá de Madalena, e que tem um livro sobre essa história da emancipação de Madalena, e eu queria aproveitar que você é de Madalena para dizer. Aliás, dizer que essa semana, e eu quero já falar sobre essa questão dessa pauta que você colocou, que eu anunciei quando assumi o IBAMA nesse sentido, e estamos implementando, né, levando o IBAMA, levando a política ambiental do nosso governo, né, liderados pelo presidente Lula, pela ministra Marina e pelo nosso presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, levando para todos os recantos do Ceará e desconstruindo a ideia de que o IBAMA só faz punir ou só faz multar. Na verdade, não. Eu gosto muito de dizer, Bianca, que o IBAMA não precisa, nenhum órgão ambiental precisa de multa para desempenhar o seu papel. Quer dizer, o dinheiro das multas, que infelizmente tem que ser arrecadado, porque as pessoas cometem infração, ele é um dinheiro que nós gostaríamos de não tê-lo, porque nós temos a política ambiental do governo que é implementada independentemente de multa. Então, não tem esse papo que, porque multa para fazer dinheiro, de jeito nenhum. O nosso ideal, né, o que eu sonho, é que o IBAMA chegue a um momento em que ele não tenha um tostão de multa. Porque se ele não tiver um tostão de multa, significa dizer que nós conseguimos, né, ganhar os corações e as mentes da nossa sociedade brasileira e aqui do estado do Ceará para compreender que o meio ambiente precisa ser protegido, precisa ser preservado, precisa ser defendido. Por isso que eu digo, quando eu publico as coisas agora do IBAMA, eu coloco assim, hashtag, né, IBAMA guardião da vida. Quando o IBAMA está atuando, ele está defendendo a vida, né? É a nossa vida, é o futuro do planeta. Então, nesse sentido que eu queria aproveitar essa sua menção aí ao IBAMA para dizer que nós estamos fazendo isso, e no próximo ano, de 2024, nós vamos ter um trabalho redobrado. Nós já começamos, mas no próximo ano vai ser o ano inteiro de grandes atuações nessa linha da educação ambiental. Mas vamos à foto, né? Vamos à foto aí do presidente Lula. Pronto, comente dessa foto, Deodato. Quando foi? Onde foi? Essa foto foi em 1994, teve a eleição... Não, 95, porque teve a eleição para prefeito em 94, eu acho que era 95. Na verdade, é o seguinte, o presidente Lula, da Caravana da Cidadania, o presidente Lula passou 2 vezes, a caravana passou 2 vezes em Boa Viagem. Essa daí foi a primeira vez. Essa foto, estamos aí, o companheiro Lula, eu vou já explicar que papel é esse, e o companheiro Hernandes Brito. Um abraço, querido, vou até daqui a pouco dizer para ele assistir hoje o TBT, ele vai adorar. É lá de Boa Viagem. É um fundador do PT, é um quadro maravilhoso, extremamente comprometido com as lutas do nosso povo, né? Inclusive, ele é da Vigilância Sanitária de Boa Viagem, trabalhou comigo muitos anos lá no meu escritório, é um figuraço. Pois bem, então, a foto. Então, nesse dia da caravana, o Lula veio, né? Entrou pelo Picos, do Piauí, Tauá e tal, e aí foi a parada em Boa Viagem. Nós tivemos um ato público com o presidente Lula, depois teve uma visita no hospital, e nesse ato público aí nós estávamos, na época, num processo intenso de uma apuração de alguns atos de improbidade administrativa do prefeito da época lá. E estava iniciando ali na Câmara Municipal um processo de cassação do prefeito. Então, foi exatamente no começo do começo de 2005, porque em 94 foi a eleição, então nós tivemos aí, já era no mandato do prefeito, e estava nesse processo, essa faixa que está aí atrás, ela diz assim, chega de notas frias e calçadas, notas fiscais. Na época aconteceu um escândalo aqui no Ceará, envolvendo várias prefeituras, inclusive a de Boa Viagem,
com notas fiscais fraudulentas, né, que foram a partir de um esquema de uma liderança política ali de Itatira, e resultou, entre outras coisas, nesse processo de cassação do prefeito. Então, nós estávamos naquela luta. E esse papel aí é porque, na hora do meu discurso, apresentando ao presidente Lula, eu mostrei, esse aí é um contra-cheque de um servidor público do município de Boa Viagem. E eu estava mostrando ao presidente Lula, né, a situação tão grave de como os trabalhadores, né, ainda se encontravam, na época, né, numa situação de extrema penúria, né, e mostrando o contra-cheque do trabalhador, né, do servidor público ali, que ganhava ali metade do salário mínimo, algo desse naipe, né? Então, essa foto foi isso, na Caravana da Cidadania. Aí, logo depois, anos depois, nós tivemos a outra Caravana da Cidadania, que também o presidente Lula passou ali em Boa Viagem. Inclusive, depois de Boa Viagem, nós fomos para Madalena, lá na sua terra, porque o Lula veio fazendo todo esse percurso. Boa Viagem, Madalena, depois Canindé. Está aí a foto, aí a chegada dele em Madalena. Essa foto é de agora, estou vendo que é de Madalena. Madalena, inclusive o Coninha, ele tem uma foto também dessa visita do Lula em Madalena, de frente à igreja. A nossa igreja é linda lá em Madalena, isso, né? Então, realmente, uma marca bem registrada. Aí o presidente Coninha tem essa foto exposta ali na vida do Lula em Madalena. E a igreja que ficou mais ou menos como uma catedral de Fortaleza, né? Demorou anos e anos para ser concluída, né? Bela igreja de Madalena. E é linda também, igual a catedral. É bonita, sim. Então, Deodato, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso TBT do PT. Demorou um pouco, mas ele tirou aqui um tempinho para gravar com a gente. Muito obrigada de verdade. Estou muito feliz em poder conhecer um pouco mais da sua história. Então, fica aqui o convite para você assistir o programa do Deodato todas as quintas depois do nosso TBT e acompanhar as redes sociais dele, saber o trabalho incrível que ele está fazendo na frente do IBAMA e também lá no PT de Boa Viagem, né, que está construindo aí, reconstruindo o partido para as eleições do próximo ano. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e, quem sabe, não podemos marcar um próximo TBT para contar novas histórias. Com certeza, eu estou à disposição, eu agradeço imensamente. Para mim vai ficar, né, marcado como um dos belos momentos da minha história no Partido dos Trabalhadores, né, e vou, inclusive, depois deixar esse programa arquivado, né. Foi uma alegria grande estar aqui partilhando esse momento com vocês, com a nossa militância. E deixando uma última palavra. Vamos cuidar do legado, vamos cuidar da história do nosso partido, porque o nosso partido é um dos instrumentos mais importantes da luta do povo brasileiro para alcançarmos a tão propalada, a tão falada democracia no seu sentido mais amplo, no sentido mais amplo do que o conceito de democracia expressa. Grande abraço, valeu, muito obrigado. Companheiros e companheiras, esse foi Deodato Ramalho. Até a próxima quinta com mais um convidado no TBT do PT.